Olá pessoal, o Estação Mercado de hoje vai te levar para um universo onde a lei, democracia e a estratégia caminham lado a lado. Vamos falar sobre uma área específica da advocacia que acompanha os processos políticos, a dos advogados especialistas em direito eleitoral. Em 2026, o Brasil passa por mais uma eleição geral. Mas, muito além do ano eleitoral, existe um trabalho intenso que acontece nos bastidores. Hoje, você vai entender como esses profissionais atuam, qual é a formação necessária e por que o papel deles é tão importante para garantir que todo o processo aconteça dentro das regras. Eu fui conhecer a rotina de um escritório especializado em direito eleitoral e digital para entender como esses profissionais trabalham, desde as orientações a candidatos e partidos e até a atuação fora do período eleitoral. E após esse período de eleição, desdobram as ações judiciais que podem resultar na cassação de mandato. E aí, quando não se tem um ano eleitoral, o advogado eleitoralista ele trabalha com prestação de conta de partidos políticos, regulamentação de partidos, mudança de estatuto. Então se acomode aí, que o Estação Mercado está no ar. E é isso aí, gente. Olha, aqui na TV Câmara a gente sabe que a comunicação de verdade precisa ser para todo mundo. Por isso, a nossa programação conta com intérpretes de Libras, garantindo acesso, informação e inclusão para toda a comunidade surda. Eu agradeço a todos os profissionais que tornam o nosso conteúdo mais acessível e mais humano. Quem está comigo hoje é a Tamires Caetano. Tudo bem, Tamires? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. E aqui no estúdio, a gente vai bater um papo, com o doutor Pedro Ortiz, que ele é advogado especialista, que entende bastante de eleição. Ele vai bater um papo com a gente e explicar sobre o que faz o advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Pedro, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Estação Mercado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, é uma honra. Bacana. Doutor, para a gente começar, como se descreve o direito eleitoral e qual é a importância dele para o funcionamento, de toda a nossa democracia? Bom, o direito eleitoral, como o próprio nome diz, é o ramo do direito, é a especialidade aí do direito que ele estuda, que ele se dedica ao trabalho das eleições, dos partidos políticos, dos candidatos, dos atores do processo eleitoral como um todo. Então, é um ramo do direito que estuda as eleições, que trabalha nas eleições, e não só no ano eleitoral, mas também nos anos ímpares, quando não tem eleição. E a importância é muito grande, porque a nossa democracia, para que ela funcione bem, para que os candidatos eleitos tomem posse e possam exercer os seus mandatos, eles precisam respeitar as regras do jogo eleitoral. E é aí que o direito eleitoral vem, para fazer com que eles respeitem e cheguem a tomar posse nos seus mandatos. Muito interessante isso, doutor. E para quem está na faculdade, vai se formar advogado e está pensando na área, qual caminho ele deve seguir? O estudante deve seguir já na faculdade, começar a estudar, procurar conhecer sobre mais o direito eleitoral. Sim, na faculdade eu penso que aquele que já tem uma paixão pelo direito constitucional, pelo direito administrativo, que são ramos ali que trabalham com a administração pública, que estudam a administração pública, ele já pode pensar em fazer, assim que ele se formar e passar no exame da OAB, ele fazer uma especialização em direito eleitoral. E ali ele vai conseguir estudar, se aprofundar e, quem sabe, virar um eleitoralista. Interessante, Quem quiser, então, já tem que começar dentro da faculdade já para ir se aprimorando e lá na frente se tornar um grande advogado com essa especialização. Ô, doutor, esse campo, ele oferece diversas possibilidades, Eu queria saber do senhor quais são os principais tipos de atuação dentro do direito eleitoral, desde as campanhas até as frentes técnicas e contínuas também.
Até um pouco antes das campanhas, o partido político, para ele disputar uma eleição, ele precisa estar regularizado. Então, ali o advogado especialista em direito eleitoral, ele já vai atuar para regularizar a situação daquele partido, regularizar as contas do partido, a prestação de contas para a Justiça Eleitoral, orientar os candidatos, os pré-candidatos antes da eleição, depois os candidatos, o tipo de propaganda, o que pode, o que não pode, na internet e também nos materiais impressos, e depois da eleição trabalhar com a prestação de contas dos candidatos e dos partidos. Certo. Quais habilidades, doutor Pedro, um advogado eleitoral ele precisa desenvolver, né, hoje para atuar nessa área? O que diferencia, né, o advogado que cuida de outros casos para o eleitoral? Eu penso que a rapidez e a celeridade. Um processo eleitoral, ele é muito rápido. Uma campanha dura 45 dias e tudo acontece nesses 45 dias. Então, um exemplo, uma propaganda eleitoral irregular que passou na televisão de manhã, ela já não pode mais passar à noite. Então, você tem que correr nesse tempo, elaborar uma petição, conversar muitas vezes com o juiz, para que o juiz ele retire uma propaganda que está na televisão de forma irregular. Então, o advogado eleitoralista, ele precisa ser rápido, agir rápido, trabalhar com rapidez e celeridade, óbvio, sempre também com qualidade, mas tendo em vista que a justiça eleitoral ela é muito ágil, ela é muito rápida. Pensando aqui na nossa região, São José dos Campos, existe uma demanda crescente, doutor? É um mercado com bastante profissionais preparados ou não? Não, o direito eleitoral ele ainda é um ramo que ele não tem muitos especialistas, né? Não são muitos advogados que se dedicam exclusivamente ao direito eleitoral. Muitos candidatos e partidos se socorrem a São Paulo. Mas eu tenho visto que a demanda é crescente, as cidades estão crescendo, as disputas estão ficando cada vez mais profissionais, as campanhas estão ficando mais profissionalizadas e a consequência disso é você precisar de um bom escritório, de um bom advogado eleitoralista para que você não corra risco de ter uma propaganda eleitoral suspensa pela Justiça Eleitoral. O senhor falou das campanhas, né? Quando está rolando programas de televisão, a equipe, o senhor tem que ter uma equipe, né? Porque sozinho não dá. Porque acompanhar candidato, acompanhar o processo da TV, rádio, é puxado nesse período, né? É puxado. A gente precisa de outros advogados também para nos ajudar no dia a dia, mas também de uma equipe que, muitas vezes, de jornalistas, de pessoas que entendam aí das regras da televisão para acompanhar os programas de televisão, de rádio, os impressos, o que estão comentando na internet, para que eles nos avisem e a gente possa acionar a Justiça Eleitoral. Certo, doutor. O papo está ótimo por aqui, mas a gente faz uma pausa rápida. Na volta, você confere como foi a minha visita a um escritório especializado em direito eleitoral e digital. Não saia daí, a gente volta já. Vamos conhecer de perto a rotina de um escritório especializado em direito eleitoral e digital para entender como esses profissionais trabalham e se preparam para um ano de eleições. Quando é um período de eleição, o advogado trabalha na assessoria da pré-campanha, que a pré-campanha tem um regramento jurídico próprio. Se o candidato não observar, ele pode sofrer uma cassação. E passou a pré-campanha, existe a campanha, que aí tem os atos: convenção, registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de conta, que é um ato muito importante. Fique com a gente, o Estação Mercado volta já. E já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre direito eleitoral, pessoal. A demanda por advogados eleitorais é constante e não é por acaso. Em 2024, somente no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, foram registradas mais de 220 mil ações relacionadas ao processo eleitoral. 80% dessas contestações, né, de registros, prestação de conta e também propaganda. Além disso, a Ordem dos Advogados em São Paulo reconheceu o crescimento da área, né? 7 atividades de direito eleitoral foram adicionadas à tabela de honorários da OAB São Paulo, refletindo a importância e a complexidade dessa atuação.
Mas esse mercado também tem desafios, viu? O primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira revela que 72% dos advogados atuam como autônomos, né? O que demanda muito mais proatividade na captação de clientes, né? Especialmente em nichos especializados como o eleitoral. A gente volta aqui com o Dr. Pedro Ortiz no estúdio, que estava tendo um papo agradável com a gente, tirando várias dúvidas, doutor. Eu quero voltar aqui ao segundo bloco perguntando para o senhor, hoje o mercado de trabalho para o advogado eleitoral, né, se mantém ativo o ano inteiro ou ainda é concentrado somente no período de eleição? Não, o ano inteiro. Embora nós não estejamos, por exemplo, ou no ano eleitoral ou no próximo, quando tiver um ano eleitoral, os recursos e as ações, elas se prolongam além daquele ano eleitoral. Então, por exemplo, às vezes um recurso de uma eleição, ele vai ser julgado apenas 2 anos depois daquele ano eleitoral. É mais ou menos a média. Então, não é só no ano eleitoral. Legal, doutor. Olha só. E para a gente entender melhor, né, esse universo, eu fui conhecer de perto a rotina de um escritório especializado em direito eleitoral. Vamos conferir. É isso, gente. Olha, eu fiquei curioso, vim aqui pessoalmente acompanhar como é, né, o dia a dia, o trabalho dentro do escritório de um advogado especialista em eleitoral, também no digital. Ao meu lado, eu recebo o Dr. Marcos Limão. Doutor, muito obrigado, bem-vindo ao Estação Mercado. E aí, bora contar um pouquinho pra gente mais dessa profissão, com essa especialização, né, advogado eleitoral? Tudo bem, Rafael? Uma alegria recebê-lo aqui no escritório, os telespectadores da TV Câmara de São José dos Campos, para demonstrar como é a rotina de um advogado político eleitoral com foco na área digital. É um profissional, o advogado em si é um profissional que tem muita importância social, o advogado eleitoralista principalmente, porque é um ramo do direito que vai regulamentar as regras de acesso aos cargos políticos. Com certeza. Então bora falar mais um pouquinho com o Dr. Marcos e acompanhar como é a rotina do advogado eleitoral dentro do escritório. E bora então conhecer, né, junto aqui com o Dr. Marcos Limão, que vai falar um pouquinho e mostrar pra gente na prática como é o dia a dia. Doutor, muitas dúvidas, né? Mas no dia a dia, como é que é o trabalho, a rotina do advogado especialista, né, em direitos eleitorais? Hoje em dia, o trabalho dos advogados no Brasil, eles são essencialmente online. Há muitos anos, o Brasil já tem os processos judiciais eletrônicos e todas as nossas petições, nossos documentos que instruem as ações judiciais são transformados em arquivos digital e nós subimos na plataforma de cada justiça. No caso nosso, o Poder Judiciário e Justiça Eleitoral, que é uma justiça, um segmento da justiça altamente especializado, cujos servidores da Justiça Eleitoral são muito empenhados no seu papel e é uma justiça que funciona, uma justiça célere, que dá resposta no tempo hábil com aquilo que a sociedade demanda. Aqui no escritório, quais são os serviços eleitorais, né, que mais aparecem aqui para vocês? Nós atuamos na área político-eleitoral digital e com frequência nós temos o ano eleitoral, né, que é sazonal, a cada 2 anos tem eleição no Brasil. E quando é um período de eleição, o advogado trabalha na assessoria da pré-campanha, que a pré-campanha tem um regramento jurídico próprio. Se o candidato não observar, ele pode sofrer uma cassação. E passou a pré-campanha, existe a campanha, que aí tem os atos: convenção, registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de conta, que é um ato muito importante. E após esse período de eleição, desdobram as ações judiciais que podem resultar na cassação de mandato. E aí, quando não se tem um ano eleitoral, o advogado eleitoralista ele trabalha com prestação de conta de partidos políticos, regulamentação de partidos, mudança de estatuto. É um conjunto de atos aí que proporcionam os partidos, que são pessoas jurídicas de direito privado, e os candidatos estarem aptos do ponto de vista jurídico para concorrer, para disputar o poder no Brasil. Eu acabei também me especializando na área digital, que envolve redes sociais, aparece com muita frequência
indisponibilizar o post, excluir da internet posts caluniosos, difamatórios ou injuriosos, descobrir perfis anônimos que estão atacando pessoas públicas e também conseguir direito de respostas na imprensa. Hoje a eleição, a arena política, ela se transformou, ela se migrou para o ambiente digital. É lá que as pessoas estão presentes, recebendo informação, formando a sua convicção política e decidindo o voto. Então, naturalmente, os ilícitos, as brigas, as disputas que aconteciam na rua, migraram para o digital. E nesse ambiente, ele não é um ambiente sem lei. A internet não é uma terra sem lei. Existem regras próprias que precisam ser observadas por todos os candidatos e principalmente pelos eleitores. E, eventualmente, se algum ilícito acontece, existe também um regramento próprio sobre a extração de prova no ambiente virtual para que esse documento tenha validade jurídica e um eventual processo judicial. Então, é esse cuidado que o profissional do direito precisa ter para obter um êxito na sua demanda. A gente acompanha os debates eleitorais, né? Eu quero direito de resposta, né? E, o jurídico vai avaliar. Como é que é a participação do advogado que está acompanhando o candidato, até mesmo o advogado da emissora nessa questão? Tem todos os lados, né? Cada candidato tem um advogado e tem um advogado da emissora também. Isso, o debate eleitoral ele é um ponto específico da campanha como um todo. E é maravilhoso participar, uma experiência incrível. E você vai com o seu assessorado, o seu candidato, e fica ao lado dele. E assim que esse candidato é ofendido, automaticamente nós, com a nossa visão jurídica, o nosso argumento jurídico, nós pleiteamos o direito de resposta e esse pedido é avaliado pelos organizadores do debate, para que seja feito com a maior isonomia possível aquele debate que tende a influenciar muito os eleitores. Muito legal. Então agora o doutor Marcos Solimão vai mostrar para a gente, contar como é na prática, o que ele faz hoje, tudo de forma digital, gente. Vamos acompanhar. Como vocês podem ver, hoje o processo é 100% online. Todo o trabalho, a petição, os documentos são transformados em PDFs e são colocados aí no sistema da Justiça Eleitoral. E aqui também nós fazemos a nossa audiência, muitas vezes online. E aqui acontece o processo, acontecem as decisões, os debates jurídicos e daqui apresenta recurso para a segunda instância, o Tribunal Regional Eleitoral, que também de forma online acaba resolvendo a discussão jurídica travada dentro de um processo e entregando esse resultado para a sociedade. Muito legal, viu? Foi bacana ir lá visitar o Dr. Marcos Solimão. Muito obrigado, doutor, por participar com a gente aqui. E eu estou aqui no estúdio, volto com o Dr. Pedro Ortiz. Tem papo ainda para a gente prosear aqui, doutor. Eu queria, esse ano, né, 2026, a gente tem eleição em outubro e tudo que o doutor falou ali, o senhor vai viver na prática, ele também. A questão, né, de a internet, calúnias pela internet e vale lembrar que a internet não é um mundo sem dono e sem leis. Existem hoje leis rigorosas, né? Sim, e que se aplicam muito fortemente à questão das eleições. É uma preocupação crescente no processo eleitoral de outubro, não só essa questão de difamação, de cometimento de crimes na internet, mas também o uso da inteligência artificial. Com certeza. Doutor, onde estão as maiores oportunidades, né, da área? Escritórios especializados, consultorias ou órgãos públicos? Olha, dentro do direito eleitoral, sem dúvida nenhuma, os escritórios especializados. Os concursos públicos e órgãos públicos, o Tribunal Regional Eleitoral também oferece a oportunidade de trabalhar ali com o direito eleitoral. Mas aí não a atuação de um advogado, aí é a atuação nos processos jurídicos do direito eleitoral, mas não como advogado. Certo. Doutor, uma dúvida que todo mundo deve ter. Candidatos e partidos precisam, de forma obrigatória, ter um advogado, né, eleitoral a todo momento?
Em que fase esse profissional se torna indispensável? Olha, em todas as fases. E sim, é obrigatório. Os candidatos, eles recebem recursos públicos para fazer campanha. E desses recursos, eles precisam prestar contas à Justiça Eleitoral. Então, ele precisa obrigatoriamente, não só ele como os partidos políticos, precisam de 2 profissionais, o contador e o advogado, para, além da assessoria da campanha de uma forma geral, prestarem contas à Justiça Eleitoral. Bacana. Doutor, quais as demandas mais crescem no direito eleitoral? Olha, sem dúvida nenhuma, as relacionadas ao uso da internet durante a campanha. Praticamente 90% dos processos e das ações eleitorais são focadas nesse tipo de propaganda eleitoral na internet. E também, sem dúvida alguma, a questão do uso da inteligência artificial. Com certeza. Olha só, a gente faz uma última pausa aqui no Estação Mercado, mas segura aí, porque no próximo bloco a gente vai olhar para frente, né, entender como as eleições deste ano estão mexendo com o mercado e qual é o futuro do advogado eleitoral. A gente volta já. E estamos de volta com Estação Mercado e agora a gente segue falando sobre o futuro da profissão de advogado eleitoral. Um setor que não para de mudar e que vem se transformando junto com a tecnologia. O doutor falou aqui já, né, doutor, da inteligência artificial. Como lidar com essa situação, com esse crescimento da IA em todo momento na campanha eleitoral? Olha, nós já temos regras específicas para o uso da inteligência artificial, como, por exemplo, o candidato, se fizer uso da inteligência artificial, ele tem que colocar naquela postagem, naquela propaganda, que aquilo é feito com inteligência artificial. Só que é algo que se modifica a cada dia. Então, até o mês de março deste ano, nós teremos as resoluções que vão ditar as regras das eleições de outubro. Então, eu espero muitas novidades e alterações nessas resoluções que vão ditar as regras do processo sobre o uso da inteligência artificial, além daquelas que nós já temos. Em relação às novas regras, né? A todo momento muda, doutor? Vem se atualizando com a realidade da tecnologia? O tempo todo. Eu acredito, inclusive, que seja um dos ramos do direito que mais se atualiza. Todos os dias, a todas as eleições, mesmo que não seja um ano eleitoral, os técnicos da Justiça Eleitoral pensam nas possibilidades, com auxílio dos partidos, dos candidatos, dos políticos e dos advogados, e desenham as resoluções que são expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que vão reger as eleições, as próximas eleições, quais sejam, no nosso caso, a eleição de outubro. O senhor já deve estar a todo vapor aí, estamos no começo do ano. Como é que está à frente agora, né? Começa tranquilo, depois vai esquentando, vai movimentando toda essa questão eleitoral? Sim, o ano ele começa, já um ano eleitoral, ele começa com os advogados precisando prestar atenção no registro das pesquisas eleitorais. A partir de janeiro, nenhuma pesquisa eleitoral pode ser divulgada sem o devido registro na Justiça Eleitoral. Então, o ano já começa quente por conta das pesquisas eleitorais e, sem dúvida, a partir de março, abril, depois vem as convenções, a coisa vai esquentando bastante e o trabalho é incessante. O senhor tocou num assunto muito interessante em relação a pesquisas eleitorais. A gente sabe e a gente vê na internet muitas pessoas fazendo pesquisa, pessoas até comuns, né, militantes, enfim. Pode isso, doutor? Elas podem fazer isso, mas existe uma grande diferença e o telespectador ele tem que ficar bastante atento, porque pesquisa é bastante diferente de uma simples enquete. A pesquisa ela tem toda uma metodologia científica por detrás. A enquete não, a enquete você coloca lá os candidatos e basta votar, não tem um público específico, não tem a divisão do eleitorado por sexo, por exemplo. Então, as pessoas podem fazer isso, mas tomar muito cuidado, porque pesquisa é bastante diferente de enquete. Com certeza. Doutor Pedro, o que seria um cenário ideal, né, para o eleitoral trabalhar e para o candidato também conduzir a sua campanha de forma tranquila?
Olha, o candidato ele precisa respeitar as regras ali das resoluções, trabalhar com os recursos públicos de forma bastante cuidadosa, bastante ética, respeitar, né, o adversário. O adversário ele não é inimigo, né? Vocês estão ali, os candidatos, eles estão ali disputando as ideias e as melhores propostas. Então, um cenário desse é bastante favorável não só ao candidato, ao advogado que está orientando, mas principalmente ao eleitor, porque o principal protagonista de um processo eleitoral não é o candidato, não é o advogado, não é a campanha, é o eleitor. Então, o eleitor ele precisa ser informado e respeitado acima de tudo. Doutor, a gente está chegando ao fim do programa, mas antes eu queria que o senhor deixasse um recado, né, para quem tem interesse em estar atuando nessa área, os estudantes de direito, que conselho o senhor dá, o que o senhor pode falar para eles? Que é uma área apaixonante, a política, ela, quando bem feita, ela é apaixonante. Então, o direito eleitoral, ele proporciona esse contato com a política, com os processos eleitorais. Então, se aquele estudante, ele já gosta de trabalhar, pensa na administração pública, que ele tenha um pouco mais de curiosidade e venha dar uma olhada no que é a especialidade de direito eleitoral. Eu acho que ele tem grandes chances de gostar da área e virar um eleitoralista. Doutor Pedro Ortiz, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, viu? Eu que agradeço e é uma honra. Valeu, doutor. É isso, gente. A você que está nos acompanhando, o nosso muito obrigado. Continue na programação da TV Câmara, lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível no youtube.com/TV Câmara SJC. E aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais, @TV Câmara SJC, e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais conversas, novas experiências e outros olhares sobre o mercado de trabalho e suas transformações. Um forte abraço. Tchau.